Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor João Júnior, estou passando aqui para compartilhar nosso minuto de edificação. Então, vem conosco estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Vamos lá estudar a palavra do Senhor? Vem conosco. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 8, nós vemos uma história linda de perdão de pecados, onde uma mulher ela é totalmente perdoada, completamente perdoada. Deixa eu te perguntar, você tem liberado perdão àqueles que erraram contra você? Você é uma pessoa que libera perdão quando as pessoas pecam contra você, quando as pessoas lhe magoam? Deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Você tem pedido perdão para o Senhor Jesus dos seus pecados, das suas iniquidades? O texto narra o Senhor Jesus liberando perdão sobre a vida de uma mulher que foi pega em adultério. Uma coisa interessante que os religiosos levaram essa mulher até Jesus porque ela foi pega em adultério. Mas cadê o homem? O homem não foi levado. O homem não resolveu o problema dele. Essa mulher que foi pega em adultério foi levada até Jesus e o problema dela foi resolvido. Mas aquele homem, que eu posso aqui conjecturar como um religioso, não resolveu, porque ele não foi levado até Jesus. Ele não confessou a Jesus. Se nós observarmos o texto no versículo de número 1, nós vamos ver que diz assim o texto. Se nós observarmos o texto, capítulo 8, versículo 1, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, ensinava. Nós aprendemos muito com Jesus nesse texto. E a primeira coisa que eu aprendo, que o povo estava sedento para aprender. Eu fico maravilhado olhando para esse texto, Jesus subindo ao monte, tendo um tempo a sós com o Senhor, orando a Deus. De repente ele volta pela manhã. Quanto tempo que você passa na presença de Deus? Não estou falando aqui que você precisa ir no monte orar, mas Jesus, ele não dava desculpa falando que não tinha tempo para ter o seu tempo a sós com Deus. Ele tinha diversas atividades e de madrugada ele ia para o monte orar. Ele ia para um lugar a sós orar, ter vida com Deus. E amanhece, ele volta para o templo para ensinar, para exercer o seu ministério. E as pessoas ali estavam sedentas para ouvir, para aprender. A primeira coisa que eu aprendo é isso, as pessoas estavam sedentas para aprender. Eu quero te fazer mais duas perguntas. Você tem sede de aprender? Aprender da palavra? A segunda, como que tem sido o seu tempo a sós com o Senhor? Você tem tirado um tempo a sós para estar com o Senhor em oração, em meditação da palavra? Quando eu olho um pouco mais para o texto, eu vejo que nós temos três grupos de pessoas aqui. Aqueles que estavam sedentos pela palavra, querendo aprender, mas o versículo 3 diz assim: os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Então nós temos aqui três grupos de pessoas: aqueles que estavam sedentos, e os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus apontam para os religiosos e as filosofias que atuam hoje em nosso meio. Aqueles que querem apenas questionar, apenas discutir teologia, discutir filosofia, não querem ter experiências com o Senhor, querem viver uma vida apenas superficial, sobre uma capa religiosa. Então, esses três grupos estavam lá, aqueles que estavam sedentos da palavra, aqueles que estavam lá apenas para filosofar, para discutir, para debater teologia, e aqueles que viviam só de uma capa religiosa. O que eu aprendo com o Senhor Jesus neste texto aqui sobre perdão, sobre restauração, sobre derramar de graça e de perdão sobre a nossa vida? Observe o que diz o versículo de número 5. Aquelas pessoas levaram a mulher que foi surpreendida em adultério, e a lei, diz o versículo 5, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas.
Deixa eu te perguntar, será se você não está querendo apedrejar as pessoas? Ah, pastor, a pessoa errou comigo. Ah, pastor, eu vou apedrejar aquela pessoa porque eu não aguento mais, eu quero esganar. Quando na realidade o que nós precisamos é liberar perdão. Nós encontramos em Jesus uma fonte inesgotável do amor e do perdão. Quando eu olho para o versículo 6, eu vejo que o nosso ministério é baseado na graça. O versículo 6 diz que houve um silêncio, porque Jesus começou a escrever no chão. O que ele escreveu? Alguns vão dizer que Jesus começou a escrever o pecado daqueles religiosos e escribas que ele estava, mas não sabe de fato o que ele escreveu, mas algo ele começou a escrever e houve-se um silêncio. O versículo 7, alguns presunçosos começaram a questionar, não, mas olha o que diz a lei, tem que matar. O que você diz? Jesus, ele demonstra um domínio sobre as suas emoções no versículo 8, acompanhe comigo, olha o que diz o verso 8, e tornou a inclinar-se e continuou a escrever no chão. Jesus está sendo questionado sobre a lei, sobre a palavra, sobre a lei de Moisés. Essa mulher merece ser apedrejada. Jesus, ele demonstra um controle emocional, ele continua com a sua cabeça baixa, escrevendo no chão. Pastor, o que ele está escrevendo nós não sabemos, mas uma coisa é, o silêncio pairou, e ele controlou as suas emoções. E diz o versículo de número 9, que aquelas pessoas começaram a sair, um por vez, foram saindo, e o verso 9 diz que não se achou quem condenasse aquela mulher, porque Jesus diz, quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E todos aqueles reconheceram que eram pecadores, eram indignos de julgar, de condenar aquela mulher. E aí o versículo 11, Jesus libera perdão, falando para aquela mulher. Observe o que diz o texto, o versículo 11, respondeu-lhe ela, ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Jesus libera perdão, faz uma reconciliação dela com o Senhor e diz, vá em paz e não peques mais. Aqui é a chave da graça. Muitas pessoas pensam que aqueles que pregam a graça do Senhor Jesus, o ministério da graça, concordam com uma vida de pecado, de libertinagem. Não, a graça é isso, nós somos alcançados por um favor imerecível e caminhamos agora numa vida ausente do pecado, afastado do pecado. Jesus disse àquela mulher, vai e não peques mais, porque ninguém te condena e tão menos eu irei te condenar. Eu quero terminar esse minuto de edificação declarando sobre a sua vida Romanos capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. O que diremos, pois? Se Deus é por você, quem será contra você? Que essa palavra te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço e até mais.